Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, hoje com um exercício resolvido, que é muito interessante essa parte de exercício, porque você pode usar aí na vida real e entender aonde pode ser aplicado, né? É bem bacana. O pessoal anda enviando algumas apostilas que a gente pode criar esses vídeos com essas questões. Vamos à questão aqui. Um termopar tipo K teve sua junta quente inserida em uma tubulação, por onde temos um fluido a temperatura de 167 graus Celsius. É muito importante a gente saber fazer o diagrama dessa questão, para que a gente possa entender na vida real como que ela se apresenta. Então aqui eu coloquei 167, faz de conta que isso aqui é uma tubulação, um forno, tá certo? O termopar foi interligado a uma caixa de passagem. É muito comum nós termos um termopar e uma caixa de passagem. Está aqui uma caixinha, tá? Interligado a uma caixa de passagem através de um cabo de extensão. Aqui é cabo termopar, tá? Então eu não coloquei nada, termopar tipo K, cabo termopar tipo K. E desse ponto, temperatura do ambiente 32 graus, aqui 32, usou um cabo de cobre comum dessa caixa para um painel, que eu coloquei uma outra caixa aqui. Usou um cabo de cobre comum até um transmissor de temperatura localizado nesse painelzinho aqui, né? Com temperatura interna controlada em 18 graus, então o painel está em 18 graus. Sabendo-se que o transmissor efetua a compensação automática da temperatura do local, determine o erro em graus Celsius da medição provocada pela falha na ligação do instrumento. Bom, o diagrama da situação é essa, né? Termopar, aqui um cabo de compensação, todo mundo aqui no ambiente de 32, normalmente essas caixas de passagem, elas ficam próximas ou a 1, 2 metros de distância do termopar, por isso que a gente colocou uma temperatura ambiente de 32 graus para os dois. Dessa caixa de passagem, colocou-se cabo de cobre comum até um transmissor, né? Até um painel que está localizado lá no painel, e esse painel tem uma temperatura talvez climatizada, né, de 18 graus. Então da caixa de passagem ao painel usei cabo de cobre. Aonde que está a falha na ligação? É a ligação de cobre. Eu não posso, embora aqui tenha uma caixa de passagem, aqui não está falando que eu tenho um transmissor de 4A20 e que eu possa vir com cabo de cobre comum. O transmissor ele está aqui no painel. Então aqui eu só coloquei uma caixa de passagem e eu teria que continuar aqui com cabo de compensação tipo K. Eu só poderia usar o cabo de cobre comum se aqui nessa caixa de passagem, que também é muito comum, usar um transmissor de 4A20, que não é o caso, tá? O que eu devo fazer? Qual o erro? Determine o erro em graus Celsius da medição provocada pela falha na ligação do instrumento. É uma situação bem característica. Veja, em termopares parece tudo muito simples. Você olha uma situação dessa, a pessoa já começa a ter milhões de dúvidas. Então, vamos à solução aqui. No transmissor, está no painel, qual o erro de medição em graus Celsius? Vamos na sequência aqui. Eu puxei o diagrama aqui do lado, para que a gente possa fazer os cálculos e ir acompanhando. Sempre em termopar, para que a gente possa achar as milivoltagens que são as milivoltagens resultantes de cada situação, eu tenho que fazer continhas. Então, por exemplo, aqui, a milivoltagem do forno, da tubulação, é 167, e a milivoltagem do cabeçote. Então, eu tenho que sempre fazer o resultante daqui para uma situação de cabeçote, daqui do cabeçote para a caixa de passagem, da caixa de passagem para o painel, e do painel para a temperatura do ambiente. É sempre dessa forma. O jeitão aqui é sempre o mesmo, pessoal. Então, vamos colocar aqui a primeira situação. A milivoltagem da tubulação do forno, 167, para a milivoltagem do cabeçote, que está a 32 graus. Eu vou na tabela de milivoltagem, vejo quanto que é 167 em milivolts, coloco aqui, ó, 6,821 milivolts, que é o valor em milivolts dessa temperatura, menos a milivoltagem do cabeçote a 32 graus. Quanto que vale 32 graus em milivolts num termopar tipo K? Menos 1,285 milivolts.
que dá essa resultante, tá? Vamos guardar ela, que depois eu vou usar ela aqui para fazer a somatória. 2. A milivoltagem do cabeçote até a caixa de passagem, que está a 32. Os dois está a 32 graus, não tá, pessoal? Os dois 32, então eu tenho 32 graus. Aqui é a mesma coisa. Quanto que é o valor de 32 em milivolts? 1285. Então aqui também é a mesma coisa, 1285. Qual o valor da milivoltagem de 32 graus da caixa de passagem? O mesmo 1285. Aqui eu estou colocando em milivoltagem e referenciando o ponto aqui do cabeçote e da caixa de passagem. É claro que a milivoltagem do termopar tipo K para 32 graus é a mesma, né? Então aqui dá zero. Por que dá zero? Os dois estão na mesma temperatura. Então o resultante aqui é zero. 3. Agora eu tenho a caixa de passagem até o painel. Então, a milivoltagem da caixa de passagem é 32 graus. E do painel a 18 graus, eu tenho o quê? Cobre comum. Só que, pelo fato de eu ter cobre comum, eu não tenho nenhum tipo de compensação. Olha que interessante, pessoal. Esses cálculos é quando eu tenho compensação. Então, quando eu tenho cabo de compensação, eu tenho um termopar, ele compensa uma junta quente em relação à junta fria. No cabo de cobre comum, eu não tenho compensação nenhuma. Então, da caixa de passagem até o painel, por ser cabo de cobre comum, é 0 milivolts. O correto aqui seria 0,567, que seria a diferença em milivolts de 32 para 18, se eu estivesse usando aqui um cabo de compensação. Tá certo? Eu fiz isso aqui, que o correto seria 0,567, para mostrar em azul que ele indicaria exatamente o valor da temperatura do forno. O 67, quanto que equivale? O 67, 6821. Ó, 6821. Então, se aqui eu estivesse somando essa milivoltagem de 0,567 que está aqui, eu teria o resultante correto. Tá? Como eu não tenho, ela é zero. Está aqui o zero, pessoal. Então eu vou saber o erro em graus Celsius que o exercício está me pedindo. E 4. A milivoltagem do painel em 18, quanto que dá 18 graus? 0,518. Eu tenho que somar a temperatura do ambiente. Então está aqui 0,718. Somando tudo isso, eu tenho 6,254 milivolts. Se eu tivesse aqui um cabo de compensação, pessoal, e tivesse esse valor, eu somando tudo, o valor medido aqui seria exatamente o quê? 6,821, que equivale a 167, que é o valor da temperatura da tubulação do forno. Então, está correto isso. Como eu estou tendo zero aqui, porque estou usando o cabo de cobre comum, então o zero aqui, então aqui eu somo 5,536, igualzinho aqui, 0, 0. Aqui, ao invés desse valor, é zero, e aqui a temperatura do ambiente do painel. Somando tudo, eu tenho 6,254 milivolts. 6,254 milivolts, eu vou na tabela de milivoltagem, ou uso essas tabelas que eu estou disponibilizando no canal, que transforma milivolts em temperatura, eu vou chegar ao valor de 152,9 contra 167 que está na tubulação. Então, o forno está a 167, ou seja, temos um erro de 14,1 grau, né, em relação à ligação de cabo comum que eu coloquei aqui, tá certo? Então, esse é o exercício, é uma situação que pode ocorrer no dia a dia, eu achei bastante interessante, fica aí a dica para vocês. Quero agradecer muito a audiência. Se você não se inscreveu, inscreva, faça a sua pergunta, o seu questionamento, deixa lá o seu comentário e dê uma curtida, pessoal. Só assim o nosso canal vai continuar ativo no YouTube. Muito obrigado e até logo.